Fala pessoal, tudo beleza? Essa é a nossa aula de número 5 da nossa classe de Romanos, de estudo de Romanos. Na aula de hoje a gente vai estudar a segunda parte do capítulo 2 de Romanos. Nós já tivemos na aula passada, que o Pedro trouxe para nós, a primeira parte desse capítulo, do capítulo 2, onde a gente foi alertado em relação a gente utilizar a nossa justiça própria, fomos alertados no julgamento às outras pessoas, nas possibilidades ou não, né, de nós vivermos sobre os nossos padrões morais, os nossos próprios padrões morais, a respeito também da justiça de Deus, do juízo dele. E essa foi um pouco do que o Pedro trouxe para nós na aula passada, na primeira parte do capítulo 2. O Keller, no livro que a gente está seguindo, ele faz uma divisão em relação ao primeiro capítulo de Romanos e o segundo capítulo, onde ele fala em relação ao final do primeiro capítulo, que foi a aula que o Felipe deu, a aula de número 3, onde ele fala que os pagãos necessitam do Evangelho, onde ele vai tratar do versículo 18 até o versículo 32 do primeiro capítulo. E o Felipe trouxe essa aula para a gente, onde foi apresentado aspectos da ira de Deus, essa ira, como ela se revela na humanidade. Foi colocado também que nós somos indesculpáveis diante de Deus, a partir do conceito da revelação natural. E na sequência foi a aula 4 que o Pedro trouxe para a gente. O Keller divide essa primeira parte, que é a aula do Felipe, com o título que os pagãos necessitam do Evangelho. E na sequência, para o capítulo 2, ele faz a divisão em duas partes de que os religiosos também necessitam do Evangelho. O Pedro trouxe a primeira aula relacionada ao que os religiosos necessitam do Evangelho, que está do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 2, e hoje a gente vai finalizar essa parte, que é referente ao versículo 17 ao versículo 29, desse mesmo capítulo 2 que o Pedro trouxe. Ou seja, é uma continuação do que o Pedro estava falando na aula passada. Beleza? E por acaso, se você não tiver assistido ainda às outras aulas, elas estão disponíveis para acesso. Tanto a gente já mandou os links no grupo. Quando a gente for enviar a aula, a gente vai reenviar os links. Se você, assim que tiver disponibilidade, assista as outras aulas para também ficar por dentro do que a gente está trocando uma ideia aqui. Beleza? Só mais uma coisa. Quando a gente mandou aqueles questionários, o pessoal se manifestou em relação a algumas coisas, principalmente em relação à forma como a gente está fazendo as aulas. E algumas pessoas sugeriram que a gente fizesse um mapa mental ou um brainstorm, e a ideia do que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco desse mapa mental, de mostrar o meu processo de montagem da aula, juntando também com a forma como o Pedro fez a aula passada, mostrando o texto, trocando uma ideia a respeito do texto, mostrando as anotações e tal. Eu espero que vocês gostem do material e vamos lá? Então, pessoal, eu não sei se o que eu fiz aqui é exatamente o que a gente chama de mapa mental, mas a ideia é colocar o texto e colocar algumas observações e considerações que a gente teve, que eu tive no preparo da lição em relação ao texto, para a gente conseguir fazer os links e entender o que Paulo está querendo dizer aqui nessa parte da carta. Beleza? Para a gente trabalhar isso, nós vamos utilizar essa divisão que está aqui dentro do nosso texto, que é Romanos, capítulo 2, dos versículos 17 ao 29. E aí a gente vai fazer duas divisões, a primeira divisão do versículo 17 até o 24, e a segunda divisão do versículo 25 até o versículo 29. Essas outras subdivisões que a gente tem aqui, elas não são necessárias para decorar e tal, é mais para a gente conseguir entender o texto, para ficar um pouco mais claro. À medida com que a gente vai avançando no texto, eu vou colocando essas divisões lá só para a gente entender, mas não é nada que a gente precisa ficar decorando, beleza? Antes da gente começar, queria só colocar alguma introdução aqui.
e lembrar para vocês que Paulo está falando aqui para as mesmas pessoas que ele falou no início do capítulo 2, que foi a aula passada que o Pedro deu. Essas pessoas eram os judeus que congregavam na igreja de Roma, né? Eram presentes na igreja de Roma. Esses judeus foram os mesmos que na aula da introdução o Pedro citou, e depois até na minha aula também citei, que eles causaram uma certa divisão dentro da igreja por causa dos ritos, por causa dos costumes, aquelas coisas todas que a gente já conversou nas aulas passadas. E esses judeus haviam escutado o que Paulo disse no final do primeiro capítulo, se eu não me engano, dos versículos 18 até o versículo 32 do capítulo 1, que foi a aula que o Felipe deu, onde ele apresentou os conceitos da culpa da humanidade, onde ele diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, apresentou os conceitos da revelação natural, né? E os judeus, provavelmente, no início desse capítulo, né, ao terminarem de ler o primeiro capítulo, a segunda parte do capítulo 1, eles pensaram, né? Eu não sou como essas pessoas que Paulo está falando. E Paulo inicia o capítulo 2 se dirigindo diretamente a essas pessoas que provavelmente consideravam que aquilo que ele havia falado no capítulo 1 não servia para elas porque elas eram muito boas, né? Elas eram moralmente superiores aos outros. E Paulo dedica esse capítulo 2 para atacar de forma direta esse problema. Na primeira parte, que é aquela que eu apresentei aqui do versículo 17 até o versículo 24, ele vai atacar toda essa parte da decência moral em que os judeus se apoiavam, por meio de algumas coisas culturais, algumas práticas nas quais os judeus se apoiavam e se orgulhavam muito. E em um segundo momento, a partir do versículo 25 até o 29, ele vai atacar a religiosidade dos judeus por meio de uma marca cultural muito forte que eles tinham, que era a circuncisão. E o problema disso tudo era que eles estavam colocando essas coisas boas como o sistema de salvação deles. Eles estavam invertendo os papéis e tentando achar justificação em Deus por meio dessas coisas, e não estavam encontrando. Então Paulo vai atacar isso aqui, tanto já fez na primeira parte do capítulo 2, e vai voltar a fazer agora nessa segunda parte do capítulo 2. E é isso que a gente vai ver. Vamos lá para o texto para a gente dar uma olhada? Nessa primeira parte do texto, do versículo 17 ao 20, Paulo vai listar aqui várias coisas nas quais os judeus se orgulhavam. Vamos dar uma olhada nelas aqui no texto. Eles se orgulhavam por serem reconhecidos como judeus, por repousarem na lei, por achar que se gloriavam em Deus, por conhecerem a verdade e aprovavam as coisas excelentes, porque eram instruídos na lei, porque eles achavam que eram guia de cegos, ou seja, né, pessoas melhores do que as outras, que deveriam levar as pessoas inocentes, as pessoas que não tinham conhecimento ao conhecimento de Deus. E aí ele vem com uma série de sinônimos para esse termo, guia dos cegos. Os sinônimos são luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de pessoas ignorantes, mestre de crianças, ou seja, né, de pessoas infantis. Tinham na lei a forma da sabedoria e da verdade. E a gente vai aqui mudar para as nossas considerações em relação a essa primeira parte. O que Paulo está atacando aqui não é simplesmente as coisas por si só, né? O que ele está querendo dizer aqui é que os judeus estavam pervertendo o significado e a função de cada uma daquelas coisas. Eles estavam transformando todas aquelas coisas em seu sistema de salvação próprio. Eles estavam buscando justificação dentro da prática dessas coisas. E o que Paulo vai atacar e utilizar como argumento essas coisas na sequência do capítulo. Tem uma frase muito legal do Keller, que eu coloquei aqui, que retrata bem essa parte do texto, que é a seguinte: não há grande diferença entre moralidade e moralismo, mas há um mundo eterno de diferença entre fazer de uma coisa boa o seu Deus. E é exatamente isso que Paulo está atacando.
ele está atacando uma religião de pessoas que se sentiam muito mais decentes do que as outras que estavam fora da religião deles. E isso é uma coisa que a gente pode trazer para nós, né? Que a gente pode pensar a respeito disso. Vários comentaristas sugerem que a gente substitua a palavra judeu e o público-alvo que Paulo está falando aqui, substitua para nós, para os cristãos, para o eu. Então, à medida com que a gente vai lendo o texto, eu queria te convidar a fazer isso, te estimular a fazer isso, ao invés de olhar o texto puramente como um texto escrito para os judeus, que a gente olhasse um texto escrito para os cristãos e tentasse adaptar isso ao nosso tempo e as coisas e as dificuldades que a gente vive. Beleza? Vamos para essa segunda parte aqui, onde Paulo vai utilizar dessas 6 coisas aqui que a gente grifou para dar sequência no argumento dele. E aí ele começa a partir do verso 21. Tu, pois, que ensinas a outra e não ensinas a ti mesmo, ou seja, né? Por que você está falando para uma pessoa fazer uma coisa e está fazendo outra? E aí ele vem com 3 pecados na sequência. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, né, o que Paulo está atacando aqui em conjunto com aquilo que já estava sendo descrito nos versículos anteriores? É a seguinte pergunta: por que a gente não pratica aquilo que prega? Por que existe essa incoerência? Por que existe esse afastamento entre a prática e aquilo que a gente sabe? E nesse contexto, a nossa lição trouxe uma frase muito legal do Lloyd Jones, que é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. É essa frase que está escrita aqui na sequência. Beleza? Ao ler a Bíblia, dia após dia, você aplica a verdade em sua vida? Qual é a sua motivação ao ler a Bíblia? É só para obter conhecimento de modo a mostrar aos outros o quanto você sabe argumentar? E aí vem a frase final que eu achei muito interessante e que eu queria compartilhar com vocês. De certa forma, continuando a frase dele aqui embaixo, essa frase aqui. De certa forma, quanto mais conhecimento você adquire da Bíblia, mais perigoso ele é se você não aplicá-lo à sua própria vida. Que frase interessante, né? Que responsabilidade que a gente tem diante disso também. E eu acabei lembrando, quando eu ouvi essa frase, daquela história do Francis Schaeffer, que o Pedro Paulo falou na aula passada, em relação ao gravador invisível, que grava tudo aquilo que a gente fala, né? Tudo que a gente julga os outros, tudo que a gente coloca para fora. E eu pensei nesse gravador também de uma forma em relação a tudo que entra. Porque é uma responsabilidade muito grande a gente aprender coisas a respeito da Bíblia e não praticar, né? A gente viver uma religião que é simplesmente teórica, não faz sentido nenhum. E meditando nessa frase, eu comecei a tentar lembrar de algumas vezes nas quais eu me aproximei das Escrituras e li a Bíblia simplesmente para buscar alguma verdade em relação a uma pergunta, para tentar responder alguma coisa, mas em algumas vezes essas verdades não fizeram muita diferença na minha vida. E como isso faz, como a gente tem uma responsabilidade grande, né, à medida com que a gente absorve conhecimento. E isso me levou a pensar em toda essa questão de conteúdo cristão que a gente consome. Porque assim, antigamente, talvez para a gente absorver algum conhecimento cristão, a gente tinha que, além do que está na Bíblia, né, a gente teria que viajar para uma outra cidade, para uma capital, para fazer um curso de teologia. Um pouco mais para frente, talvez você conseguisse comprar um livro, depois talvez você compraria um curso e ele viria em uma fita VHS, você conseguiria assistir em casa. Posteriormente, você conseguiria acessar na internet um site ou outro que começava a produzir conteúdo cristão. Mas hoje a gente tem muito conteúdo cristão sendo produzido e muito conteúdo de qualidade. E eu dou o exemplo de podcasts, por exemplo. Eu lembro de dias que eu escutei vários podcasts
e cada podcast com um assunto diferente, falando sobre uma coisa diferente. E no final do dia, a gente obteve um monte de informação, teoricamente aprendeu um monte de coisa, mas na verdade a gente não absorveu nada, né? E eu parei para pensar em relação à responsabilidade que a gente tem todas as vezes que a gente se aproxima de algum conteúdo da Bíblia, de alguma verdade da Bíblia, e não aplica essa verdade na vida da gente, né? Que a gente acaba tornando a nossa religião uma religião puramente de teoria e não de prática. E a minha sugestão, uma coisa que eu tenho tentado fazer comigo mesmo, é que a gente gaste mais tempo na assimilação do conteúdo e não saia desesperadamente buscando informações. Que a gente gaste mais tempo na meditação das verdades que a gente aprende, ao invés de sair procurando mais uma resposta para alguma outra pergunta. E como consequência disso, a gente viver uma vida prática em relação à palavra de Deus, né? Não uma vida puramente teórica. E é isso que Paulo está querendo ensinar e combater aqui nesse texto. E isso é o que nos leva à parte final dessa primeira parte, que é o versículo 24, onde ele diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E a palavra-chave aqui é o termo blasfemado, que quer dizer, né, que eu coloquei aqui, ó, blasfêmia é igual falar mal ou insultar. A gente nem sempre pensa na responsabilidade que a gente tem em relação aos nossos atos. O que Paulo está colocando aqui é uma relação de causa e consequência. À medida com que a gente vive a vida cristã de uma forma hipócrita, não praticando aquilo que a gente prega e se gloriando em coisas nas quais não nos dão salvação, como consequência dessa atitude, o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas que não o conhecem. Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. E é sempre bom a gente meditar um pouquinho em relação a isso. Eu coloquei uma frase do Keller, na verdade são duas frases, nas quais a gente pode também tirar um tempinho para meditar. A primeira frase é a seguinte: uma vida de legalismo religioso é sempre repulsiva para quem está do lado de fora da fé. E a seguinte frase é uma pergunta: nossa vida é um cartaz publicitário que atrai as pessoas a Deus ou uma placa de mantenha a distância? Muito interessante a pergunta, né? E é bom a gente parar para pensar nisso. Agora, vamos para a segunda parte do texto? Então, pessoal, a gente chega na segunda parte da nossa aula com Paulo nos incentivando a viver uma vida cristã prática, não simplesmente teórica. E ele incentiva que a gente se aproxime da palavra de Deus para buscar não só um conhecimento, mas um conhecimento que transforme a nossa vida. Ele ainda diz que a gente tem que reorientar os nossos desejos e as coisas nas quais a gente coloca a nossa esperança futura, né? Que a gente não transforme o nosso sistema religioso no objetivo final, mas um meio pelo qual a gente pode enxergar Jesus Cristo e a esperança que Ele nos traz. E para isso a gente pode colocar não só a nossa vida religiosa, os atos religiosos, os ritos, os meios, mas a gente também pode colocar outras coisas que eventualmente são ídolos na nossa vida, né? Posição social, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, que a gente saiba reorientar os nossos desejos à luz da palavra de Deus e colocando a esperança no lugar certo. E aí, Paulo aqui, nessa segunda parte, ele vai usar duas divisões. A gente vai usar duas divisões do que ele escreveu dos versículos 25 até o 29. Ele vai, a princípio, falar que a circuncisão, que é uma marca cultural judaica, ela não vale nada se você não faz o cumprimento da lei, se você não cumpre a lei. E na sequência, no versículo 28 e 29, ele vai expor quem é o verdadeiro judeu dentro do povo que Deus escolheu. Vamos ler o texto e aí a gente vai passando as considerações? Então vamos lá. O texto diz o seguinte, verso 25: porque a circuncisão tem valor
se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Ou seja, não adianta nada você cumprir, você ter a circuncisão e não cumprir a lei. Não faz sentido, não tem diferença nenhuma, não tem objetivo, né? E ele continua. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, né, quem não é circuncidado, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, né, ele está falando, se uma pessoa que não é circuncidada cumpre o que a lei pede, automaticamente, ela vai ser circuncidada. Porque ele vai aqui na frente dizer qual que é a circuncisão verdadeira, né? E, continuando no verso 27, e se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, o gentio, que é incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor. Está colocando aqui que os gentios que cumprem a lei, mas não são circuncidados, eles vão julgar os judeus pelos atos dos judeus em não cumprimento da lei, e a circuncisão dos judeus vai se tornar em incircuncisão. E para a gente entender aqui também um pouco do contexto do que ele está falando, eu coloquei algumas considerações em relação à circuncisão que apareceram no Antigo Testamento. A gente pode dar uma olhada nelas aqui agora. Essa história da circuncisão está narrada no capítulo 17 de Gênesis, do versículo 1 a 14. É a primeira vez que ela aparece. A circuncisão foi colocada por o povo judeu como uma marca visível da aliança que Deus fez com Abraão há muito tempo atrás. E esse rito, essa circuncisão, ela foi ordenada para que todos os representantes do sexo masculino, os descendentes de Abraão, os seus servos, recebessem essa circuncisão como um selo da aliança que Deus havia feito com ele. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. E o objetivo dessa circuncisão era identificar o povo hebreu, e ela acabou se tornando uma das maiores marcas culturais do povo hebreu, né? Mas ela teve o seu significado deturpado com o passar do tempo. Originalmente, a circuncisão, ela queria identificar, era uma marca externa que queria identificar algo que acontecia no coração do homem. Era uma forma de tornar visível a fé que as pessoas tinham em Deus. A verdadeira circuncisão seria aquela circuncisão no coração e não puramente física. E a gente tem indícios disso no Antigo Testamento, como está descrito aqui. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, Moisés convoca o povo a circuncidar o coração. Em Deuteronômio 30, versículo 6, a mesma coisa. Como um símbolo de uma conversão judaica, uma conversão do judeu, algo do tipo. Lá em Jeremias capítulo 4, no verso 4, ele convoca o povo a circuncidar o coração. Ou seja, a circuncisão nunca foi algo puramente cultural e externo. Era uma marca visível de uma graça invisível, uma marca visível de uma fé invisível, né? E tem uma relação muito grande com o nosso batismo hoje, né? Já na nova aliança. Mas o que aconteceu com a circuncisão foi que os judeus perverteram o sentido e entenderam de forma completamente errada com o passar do tempo. Sendo que na época de Jesus e de Paulo, eles entendiam a circuncisão como um sistema de salvação deles, como se a própria identidade cultural deles, por meio da circuncisão, conferisse a eles a vida eterna e por meio disso eles fossem justificados. E aí, a gente dá sequência no texto, onde Paulo vai dizer nos versículos 28 e 29 quem é o verdadeiro judeu e o que é a verdadeira circuncisão. E o que ele chama aqui de verdadeiro judeu não é uma questão cultural, mas é o verdadeiro judeu no sentido do verdadeiro povo que Deus escolheu para ele. Vamos ler o versículo 28 e 29 e a gente depois vê as considerações a respeito deles.
Então vamos lá, versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração. Ou seja, complementando muito bem com aqueles textos do Antigo Testamento que a gente acabou de ver. Continuando o versículo 29. E circuncisão, aqui é do coração, aqui é no espírito, não segundo a letra aqui que ele está querendo dizer é a letra da lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a gente tem aqui uma outra lista que Paulo faz a respeito de quem é o verdadeiro judeu e quem é o verdadeiro circunciso. É aquele que é no coração, que acontece no coração pelo Espírito, que não é segundo a letra da lei puramente, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. E em relação a esses versículos, Paulo vai explicar aqui que tanto faz ser judeu ou gentio. Diante de Deus, o que importa é o que está dentro do coração, e não a manifestação externa, a manifestação visível dessa graça de Deus. E ele chega à conclusão de que o verdadeiro judeu, novamente, no sentido do verdadeiro povo de Deus, é aquele que o é por dentro e não simplesmente externamente. E aí aparecem aqueles 3 itens que a gente citou lá no texto, que são as características do verdadeiro judeu. Aí ele começa com a primeira característica. O verdadeiro judeu foi aquele que foi circuncidado no coração pelo Espírito, que está tudo lá no versículo 29. Depois ele diz que o verdadeiro judeu é aquele que não é circuncidado puramente segundo a letra da lei, como a gente já disse agora há pouco. A circuncisão deveria acontecer no 8º dia de nascimento, após o nascimento, e deveria serem cumpridos alguns rituais, e não eram os rituais simplesmente que definiam quem era o verdadeiro judeu. E por fim, o verdadeiro judeu era aquele cujo louvor não provinha de si próprio, mas provém de Deus, não provém dos homens, mas de Deus, como ele diz no versículo 29. E só uma questão aqui, que em relação a essa parte do versículo 29, esse final, provavelmente existe um jogo de palavras aqui que não foi possível ser traduzido para o português. O que acontece? A palavra judeu, ela tem como origem a palavra Judá, aqueles que são representados pela tribo de Judá. E lá em Gênesis 29, capítulo 29, verso 35, a gente encontra o significado da palavra Judá, que é a palavra que deu origem à palavra judeu. A palavra Judá significa louvor, aquele que é louvado. Ou seja, o judeu faz parte do povo que é louvado e que, de certa forma, se orgulha disso. Acha isso a maior coisa da qual ele tem. O seu sistema de salvação é ser judeu e não confiar em Cristo. E o que Paulo está querendo dizer aqui, que o verdadeiro louvor não é aquele que procede do homem, ou seja, não é o louvor que vem pelo fato de ser nascido do povo representado por Judá. Não é uma coisa cultural, mas é uma coisa interna que acontece dentro do coração. E esse jogo de palavras com certeza era muito difícil de ser traduzido isso aqui, até por questão de contexto e tal, da gente conseguir entender, mas eu achei bem legal isso aqui, porque ajuda a complementar esse conceito da circuncisão e de tudo que Paulo está querendo dizer aqui nesse capítulo 2. E com isso a gente termina a nossa aula do capítulo 2. Eu vou deixar esse material disponível para vocês. Eu não sei realmente se isso aqui é um mapa mental, se não é, mas eu vou disponibilizar. Vou terminar de fazer algumas poucas edições aqui e vou mandar para vocês. Beleza? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver não apenas teoricamente, a não viver uma religião vazia, mas a buscar a Jesus Cristo como a nossa fonte de esperança, como o meio pelo qual a gente obtém a justificação e a santificação. Amém? Até a próxima aula, até semana que vem. Valeu!